Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse enorme desafio que é ser pai, ser mãe no mundo atual. Ninguém que é pai e é mãe hoje cresceu no mundo de hoje, porque o mundo muda muito e muda cada vez mais rápido. E isso faz com que a paternidade e a maternidade seja um grande desafio para todo mundo. E também é um desafio para nós profissionais que somos chamados a cuidar das crianças, dos adolescentes e orientar os pais. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente convive? Como é que a gente ensina nesse mundo tão diferente do mundo que a gente passou a infância, a adolescência, a juventude? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender, primeiro, antes de tudo, como primeiro ponto, uma criança é uma pessoa, independente do tamanho que ela seja, da idade que ela tenha, uma criança é uma pessoa. Se é uma pessoa desde sempre, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Então, o educar é uma relação de pessoas. Então, é uma pessoa grande educando, se relacionando, conduzindo uma pessoa pequena. Mas são pessoas, são duas pessoas. E essa pessoa pequena, essa criança que foi confiada a você como seu filho, sua filha, ela precisa de tempo para se socializar, de tempo para aprender a ouvir sim e não e a lidar com isso. E ela precisa também de tempo para aprender a se expressar. Mas para isso, ela precisa do nosso modelo. Ela precisa que a convivência vá dando a ela os instrumentos que ela precisa. Com relação a isso, eu li duas coisas que me chamaram muita atenção nos últimos dias. Primeiro, uma frase de uma autora que eu não conheço, Shoni Lavender, nem sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas ela fala: amar as crianças é fácil, difícil é tratá-las consistentemente com amor. Amar quando tá tudo bem, amar quando ela tá prontinha, bonitinha, de lacinho no cabelo ou, né, vestidinho como um homenzinho para uma festa, é fácil. Ter consistência, né, desse amor, na hora da birra, na hora que não quer comer, na hora que não faz como a gente gostaria que fizesse, na hora que quer uma coisa que não pode, na hora que não quer uma coisa que precisa, aí é difícil, aí é o desafio. E esse desafio aumenta à medida que a criança cresce, porque ela vai se reconhecendo também como pessoa. Por isso que muitas vezes os pais dizem que a adolescência é muito mais difícil, porque essa pessoa adolescente, ela tem mais argumentos. Ah, mas ela ainda não viveu, como que ela vai saber? Ela acha que sabe mais que eu. Não, mas ela já tem mais argumentos, porque ela já domina mais um vocabulário muito mais extenso do que quando ela era criança, porque ela tem experiências que ela sabe que a gente não teve. E por quê? Mesmo com a imaturidade, ela tem direito a fazer as interpretações que ela faz das situações. O que é preciso, e aí o Winnicott fala lindamente, é que nós, adultos, sejamos capazes de nos manter no nosso lugar. Que nós sejamos a autoridade e não autoritários, mas que nós sejamos o autor ou os autores, né, melhor dizendo, que nós sejamos os autores da educação que nós damos aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos pacientes,
e sustentemos a nossa posição diante dos argumentos deles. Que a gente tenha argumentos também. Porque, e aí eu vou citar o Isamitiba, ele dizia: o melhor lugar para um adolescente treinar a argumentação, treinar o não, é em casa. Deve ser em casa, onde o ambiente é seguro, onde ele merece, recebe um amor incondicional. Mas isso não quer dizer uma aprovação incondicional, mas onde ele possa exercitar suas ideias e aprender a expressá-las de uma maneira respeitosa, mas tendo ele mesmo o respeito dos adultos, para que ele construa argumentos que vão prepará-lo para a vida real de adulto, que é desafiadora. E assusta muito para nós profissionais, adolescentes, crianças e adolescentes submissos, que não argumentam, que não questionam, porque eles provavelmente manterão essa mesma postura fora de casa. E aí serão muito despreparados para a vida real, para o trabalho em equipe, para ser chefe, mas também para obedecer, né? Para trabalhar numa equipe horizontal, como quantas a gente está vendo, né? Quantas pessoas a gente está vendo desejar construir, né, uma liderança horizontal, e eles estarão despreparados, não sabem se expressar, não sabem afirmar as próprias convicções, defender as próprias posições. E em casa é que se treina. Mas para treinar é preciso que haja pais que resistam aos argumentos de maneira respeitosa e expressem os seus argumentos de maneira respeitosa. É um desafio, eu não tenho dúvida, mas é necessário também. E a Roseli Saião, que é a outra leitura que eu fiz, que eu achei muito interessante, ela falou: estamos construindo um mundo com crianças sem infância e adultos imaturos. É preciso ser gente grande e ter coragem para aceitar o título de ser pai ou mãe careta. Porque uma grande questão é essa. Dentro de casa eu quero um modelo, fora de casa eu quero outro. Então eu crio uma ambivalência para os meus filhos, e como eles são imaturos e como eles são inexperientes, eles não sabem qual é a hora que é para ficar de um jeito e qual é a hora que é para ficar do outro. Eu vou dar um exemplo. Existem pais que querem que os filhos tenham uma postura em casa, assim, de participar da vida doméstica, de fazer trabalho doméstico, de arrumar as próprias coisas, e isso para eles é muito importante. Cada família tem um estilo e eu não estou julgando se isso está certo, se está errado. Estou dizendo um fato. E esses mesmos pais que querem os filhos crescendo com esse modelo, quando os filhos saem de casa, eles querem que os filhos se comportem como outros jovens do grupo social ao qual eles pertencem. Só que muitas vezes esses outros jovens, eles não têm essa mesma educação. Eles não têm obrigação nenhuma em casa. Eles não são estimulados a respeitar os funcionários, a cozinheira, a arrumadeira. Ao contrário, eles aprendem a dar ordens, eles aprendem a não considerar, a não respeitar o trabalho que foi feito. E aí, quando eles saem e eles vão conviver com os outros jovens, ou outras crianças mesmo, que não têm esse mesmo modelo, eles são estimulados a parecer com eles. Então aí entra essa questão assim, olha, você tem que dizer
que você tem essa roupa de marca, que você tem esse tênis, que você tem essa bolsa, que você viaja para tal lugar. Essas duas coisas não combinam. E aí cria-se um conflito para a criança, para o adolescente, que ele não sabe manejar. E muitas vezes esse conflito explode em casa. E aí vem, as incompreensões de ambas as partes. De um lado, os pais falam: você é mal agradecido, eu faço tudo para você estar igual a todo mundo, para você participar do que todo mundo participa, e você não valoriza. Mas gerou-se uma confusão, porque dentro de casa eu devo viver de acordo com o modelo, e fora de casa é outro. Que horas que eu sigo um, que horas que eu sigo outro, e por que tem que ser diferente? Isso dá uma bagunça que confunde todo mundo. E muitas vezes os atritos, os conflitos poderiam ser evitados se houvesse menos distância. Claro que vai haver, porque cada família é de um jeito, mas se essa distância fosse menor, e se a gente buscasse uma consistência e uma coerência maiores, mais constantes na educação dos nossos filhos. Independentemente das mudanças no mundo, ou justamente por causa delas e da rapidez com que ocorrem, estejamos onde estivermos nesse mundo, o que precisamos ensinar aos nossos filhos são valores como honestidade, ética, justiça, respeito, e ensinar com a vida, ensinar vivendo, exercitando, exercendo. O discurso é bastante perigoso, porque a gente pode se empolgar no discurso e falar coisas que a gente gostaria que fossem possíveis, vividas, mas que não são. Às vezes não são possíveis para nós, às vezes não são possíveis para ninguém, para pessoa nenhuma. Às vezes são possíveis para muitas pessoas, mas ainda não são possíveis para nós. E a gente precisa educar sendo quem a gente é, e não criando um conflito entre o que a gente diz e o que a gente faz. E isso é muito desafiador. A gente pensa como adulto que a gente não pode deixar que os filhos vejam que a gente errou. Mas é o contrário, Se a gente deixa que eles vejam que a gente errou, se a gente assume que errou e, melhor que isso, continuando o processo, a gente assume uma posição de se corrigir, de aprender, de se transformar, a gente abre caminho para que eles também façam isso, para que eles vejam que isso é natural, para que eles vejam que o que a gente quer deles não é a perfeição, mas é o envolvimento, é o desenvolvimento como a gente, porque a gente também está se desenvolvendo, porque educar também nos educa. E é esse processo juntos que é tão importante que a criança sinta, que ela acredite, que ela perceba, e que mais ainda o adolescente, o pré-adolescente, para que a gente evolua juntos. Isso é talvez o ideal da educação. A Roseli Saião, de novo, ela diz: o que muda é a maneira de ensinar esses valores. Ela fala na mediação, usar um filme, uma postagem, uma notícia, alguma coisa concreta para você abrir uma questão, para você abrir conversas no plural, porque não vai ser só uma vez e porque não vai ser um monólogo, é uma conversa onde você fala e onde você escuta, onde você deseja ser ouvida e deseja que as suas palavras
caiam num terreno fértil, provoquem reflexão, mas onde você também precisa estar disponível para ouvir, para ser terreno fértil e para fazer a reflexão sobre aquilo que você ouviu, onde não haja preconceito, né? Onde não haja o conceito, a ideia prévia de que porque o meu filho é uma criança, ele não sabe o que ele diz não tem valor, eu não posso aprender com ele. Porque meu filho, minha filha é um adolescente, uma adolescente, eu não preciso considerar o que ele diz. É o contrário, a gente aprende muito com a simplicidade deles. E a Roseli Sayon, ela fala isso num texto que eu li recentemente também. Nós estamos complicando muito coisas simples e querendo simplificar coisas que são muito complexas. E por isso que está tão difícil e a gente se sente tão despreparado para educar. Porque a gente quer estar numa posição de poder, mas a gente também quer estar bem, a gente quer ser bem visto pelo filho, a gente quer ser admirado, a gente quer ser respeitado num sentido que é de não ser questionado. E muitas vezes o respeito se constrói quando a gente aceita ser questionado e tem uma resposta para a questão que é feita. Quando a gente está preparado para ser autor das próprias atitudes, das próprias posições e não autoritário do que eu mando, você obedece e eu não tenho que te respeitar, que te ouvir e que considerar o que você diz. Aí se instala um conflito e no conflito é muito difícil que as coisas se resolvam. Educar é apresentar a vida e não dizer como viver. Quando você tem uma criança pequena, você até diz para ela como viver, mas é desejável que à medida que ela vá crescendo, ela possa ir descobrindo quem é ela e como ela quer viver. Isso não é de 0 a 100 da noite para o dia, mas apresentar a vida e deixar que seu filho, sua filha vá descobrindo, se descobrindo na vida, descobrindo a sua própria maneira de viver, é muito interessante, é desafiador, sem dúvida, mas é muito necessário. Né? Hoje nós estamos convivendo com jovens, eu tenho alguns clientes que resolveram ser vegetarianos ou veganos, por causa de questões ambientais, por causa de convicções espirituais, por um monte de motivo. E isso deixa os pais assustadíssimos. Acham que eles vão ficar doentes, acham que é fogo de palha, acham que é modismo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu conheço alguns que se tornaram vegetarianos e se mantém. E qual é o papel dos pais, então? Talvez levar na nutricionista, aprender a fazer uma dieta equilibrada para não adoecer, substituir as proteínas animais, mas é possível. Isso é uma bobice, esse negócio de virar vegetariano porque o gado derruba a floresta. Olha, é uma convicção desse momento. A gente está vendo isso, a gente está vivendo, a gente está assistindo a mobilização dos jovens. Deixa que ele faça aquilo em que ele acredita e dê a ele condições para que ele faça uma coisa, uma decisão que ele possa sustentar. Ajude a pensar, ajude a ter uma avaliação crítica do que está na moda, mas o que está na moda pode vir a ser aquilo que ele escolhe para a vida dele. Foi assim com a gente. Quando eu escolhi a psicologia como profissão, eu ouvi muitas críticas. A psicologia era uma profissão muito nova no Brasil. Esse ano, no Dia do Psicólogo, eu falei sobre isso. A psicologia era uma profissão muito nova. Quando eu escolhi,
a profissão tinha 14 anos de regulamentação no Brasil e as pessoas falaram, mas isso não vai para frente, mas isso não dá futuro. Aqui estou eu, 40 anos de profissão, sem nenhum arrependimento. Escolhi uma novidade e banquei a novidade porque tive apoio para bancar a novidade. É disso que eu estou falando. Não é de você embarcar com o seu filho igual a ele nas novidades, mas é você ser a referência para que ele possa questionar as novidades, mas você também pensar que uma novidade vira uma coisa estabelecida com o passar do tempo. Deixa de ser uma novidade e pode ser o caminho dele. Isso é muito importante. E é muito importante para a criança que ela aprenda desde cedo que a vida tem sim e tem não. Nós achamos que é muito difícil sustentar o não, porque depois do não vem a briga, vem a birra, o choro, a revolta, e é difícil se manter autor dessa decisão. Mas sustentar o sim também é difícil, porque se a gente vai dizendo sim para tudo, chega uma hora que isso ultrapassa as nossas possibilidades e aí a gente não consegue sustentar o sim. Chega uma hora que o filho, a filha, não tem noção de si, não tem noção do mundo e aí fica difícil de sustentar. O sim também é difícil de sustentar. Nós hoje vivemos num mundo de competição, não é? E num mundo que ele privilegia o individual e com isso a competição. E a gente vai dizendo sim para muita coisa que talvez não fizesse sentido para a nossa realidade. Então, os nossos filhos começam a fazer uma porção de coisas, uma porção de atividades extras, eles começam a atender a uma porção de solicitações da mídia, eles têm que ter, eles têm que ir, eles têm que fazer, porque todo mundo tem, porque todo mundo vai, porque todo mundo faz, e são sim, sim, sim. E eles se despreparam para a vida real. Eles fazem uma porção de coisas, eles têm uma agenda de adultos, eles têm um currículo maravilhoso para os dias atuais, mas eles vão ser adultos num futuro onde a gente não sabe se isso cabe. Mas o conhecimento não ocupa lugar. É verdade, mas um conhecimento que não faça sentido para aquela pessoa é difícil de ela usar, porque ela não sabe. Ele não se transforma num conhecimento porque ele foi só no embalo, não foi transformador, então ele também não sabe usar. A gente precisa parar para pensar. E eu hoje estou citando muito nesse vídeo a Roseli Saião, que é uma autora que eu gosto há anos, mas porque eu li esse texto dela e achei que tinha tudo a ver com o que eu estava pensando, né? Nós assentamos o nosso conceito de sucesso no individualismo e na competição. Mas nós estamos vendo que o mundo não está melhorando para todos. Nesse momento específico, muita coisa nos diz o contrário. Tem umas poucas pessoas muito bem e tem uma imensidão de pessoas muito mal, quer a gente pense no Brasil, quer a gente pense no mundo. Então nós precisamos rever os nossos conceitos de sucesso, de felicidade, de justiça, de ética. E a Roseli Saião fala duas frases que eu achei muito legais para a gente terminar esse papo. Se o mundo nos ensina a competição, a gente tem que dar uma vacina para o nosso filho. Isso é, ensinar a ser cooperativo. Se o mundo nos ensina que é importante consumir, temos que dar a vacina e mostrar aos nossos filhos que pode-se consumir
de maneira crítica. Ensinar o novo. Ensinar o novo para renovar o mundo, para renovar a vida, para renovar as relações.